5 de maio de 2022. No meu sonho eu estava acordando de outro sonho. Os 4 nomes estavam ficando distantes em minha memória. Havia uma senhora em uma cadeira de balanço. Ela estava tricotando. Também havia uma mulher à frente na área da casa. Estava de noite. O céu não tinha estrelas. Era um painel preto gigante. A mulher estava balbuciando. Eu a interrompi dizendo que os 4 nomes eram diferentes dos nomes do meu sonho, pois eram outros. Dos 4 nomes, o B era o que eu lembrava. Falei que seria impossível conseguir lembrar os 4 nomes. Após falar isso tive uma visão. Falei a ela que de 7 bilhões de pessoas, seria impossível haver 4 para os sonhos de cada ser humano. Então na visão vi grupos desses 4, todos idênticos e separados em cubos de energia. Em cada cubo tinha uma pessoa. Entendi que esses cubos eram dimensões, e cada dimensão era o sonho de uma pessoa. Então ordenei a ela: fale. Ela começou a pronunciar os nomes dos 4. Me concentrei em lembrar apenas os 2 últimos, pois sabia que se tentasse decorar os 4, acordaria sem lembrar de nenhum dos nomes. Então me movi rapidamente, o pressionei contra a parede usando meu antebraço direito. O pressionei pelo pescoço. Citei os 2 nomes. Oberon. Gão, Alter. Me veio à mente por instinto como deveria chamar: fantasma dos sonhos. Porém rejeitei o instinto e a visão. Então falei: boneco dos sonhos. Um sorriso abriu em seu rosto como o da máscara do V de vingança. Ele entortou o pescoço para o lado com um sorriso no rosto. Ele usava um pijama branco com púrpura colorida. Seus pés não tocavam o chão. O pressionei ainda mais, porém aquilo não o fazia efeito. Ele não falava nada, nem reagia. Porém sua energia era assustadora. Era como um fantasma o qual se mostrava ser. De repente eu estava em outro lugar. Estava de dia. Eu estava em uma rua alta em relação à cidade. Ao longe havia uma estrada. Eu pude ver as nuvens ao longe. Me virei. Do outro lado vi a cidade. Então falei: cada vez que eu me virar para trás o cenário vai mudar. Enquanto falava eu me virava para trás. Cada vez o cenário era diferente de quando eu havia olhado. Eu estava lúcido no sonho. Me virei várias vezes. Em cada vez o cenário era diferente. Então continuei. Há um limite para o número de cenários que podem aparecer. Cada vez que olho é como se fosse a primeira vez. Isso mostra que eu ainda estou sonhando. Boneco dos sonhos. Me virei mais uma vez. O cenário era o mesmo do início de quando surgi ali. Abri um sorriso. Quando fui me virar, o muro à minha frente começou a andar. Era como se fosse um trem. Falei que eu só precisava ficar parado. Então o chão começou a se mover como uma esteira. Segurei firme no galho de uma árvore enquanto o chão se movia. Então a árvore foi se movendo também. O cenário à minha frente foi escurecendo. Então falei: isso não me fará acordar. Como vai ser?
De repente estava na casa da minha mãe, porém estava diferente. A área estava aberta sem paredes. E estava em um outro lugar. Era a única casa nesse lugar. Estava de noite. Minha mãe estava do lado de dentro deitada na rede. Minha irmã estava querendo dormir. Ela iria dormir na área em um colchão. Porém não havia colchão. Olhei e estranhei aquilo. Um rapaz veio e me perguntou se não haveria incômodo de eles curtirem um som na frente de casa. Falei que não teria problema, mas que fizessem baixo pois minha irmã iria dormir. Havia um grupo de jovens, todos de preto com bebidas na mão. Eles tinham uma caixa de som amplificada. Eles ficaram na porta ouvindo o som. Me aproximei. Peguei uma bebida e bebi um pouco. Eu estava curtindo junto com eles. Então me afastei dali, pois estava querendo urinar. Estava tudo muito escuro. Só havia claridade na rua e em frente de casa. Me virei. Notei que eles estavam muito longe. E eu só havia andado alguns passos. Também notei que eles estavam de boas curtindo música. Só que não havia nenhuma música tocando. Nenhum som saía da caixa. Finalmente estranhei estar faltando paredes na área de casa. Antes de notar que era a única casa na rua, me virei para a direita em direção à escuridão. Caminhei rapidamente antes de citar os dois nomes. Caminhei até o boneco dos sonhos apesar de não o ver. Fui caminhando. De repente eu estava dentro de um shopping. Eu estava muito apertado. Precisava achar um banheiro. As paredes eram espelhadas porém com púrpura cinza. As entradas dos banheiros eram arredondadas. Os corredores pareciam um labirinto. Ouvi várias pessoas conversando. Porém, só vi um homem e uma mulher. Seus rostos estavam deformados. Estranhei aquilo, porém não dei muita atenção. Fui rapidamente, entrei no banheiro e urinei. Notei que não havia nada para dar descarga. Me virei. Tudo era uma sala grande. Apesar de eu ter urinado, eu ainda estava apertado. Me virei rapidamente. Olhei para a parede e então falei: agora não poderei mais continuar dormindo. Boneco dos sonhos. Aí acordei.